Uma CPI que começou fazendo bastante barulho, mobilizando as redes sociais, gerando memes para todo lado, incluindo internautas em tempo real nas perguntas aos depoentes. Uma CPI que encontrou percalços no caminho, mas que diz já ter reunido provas indiscutíveis contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Uma CPI que chega à sua reta final abrindo mão de ouvir figuras políticas importantes e com a promessa de antecipação do seu relatório. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 24 de agosto de 2021, dia em que a CPI da Covid no Senado ouviu Emanuel Ramalho Cattori, sócio da empresa de medicamentos Belker, uma empresa que intermediou contatos da farmacêutica chinesa CanSino com o governo federal a partir de abril de 2021. A empresa chinesa, a CanSino, é diferente da Sinovac, que fornece a Coronavac para o Brasil por meio de uma parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. A CanSino desenvolveu um outro imunizante contra a Covid, uma vacina batizada de Convidécia. Essa intermediação chamou a atenção porque ela tem semelhanças com o que aconteceu no caso Covaxin, a vacina indiana do laboratório Bharat Biotech, cuja negociação com o governo é cercada de suspeitas de irregularidades. A primeira semelhança é a própria intermediação de uma empresa privada brasileira no negócio. Algo que não ocorreu, por exemplo, no caso da farmacêutica americana Pfizer, de quem o governo demorou para comprar vacina, ignorou pedidos, mas depois acabou fechando o negócio. Essa demora do governo para comprar vacina ocorreu também com a Coronavac, via Butantan, o Instituto Paulista, e também com o consórcio da Organização Mundial da Saúde, o COVAX. Nele também o governo demorou para entrar. A Belker, do empresário Emanuel Cattori, que falou à CPI, tem sede em Maringá, no Paraná, cidade natal de Ricardo Barros, líder do governo na Câmara e integrante do Centrão, grupo de parlamentares que dá sustentação ao presidente Jair Bolsonaro. Cattori é amigo pessoal do Ricardo Barros, e a CPI tentou explorar os meandros dessas negociações. No campo político, além do Ricardo Barros, líder do governo, quem foi o facilitador desses contatos? Novamente reitero, nós não tivemos nenhum facilitador político. Você ouviu aí o Renan Calheiros, senador que é relator da CPI da Covid. E ouviu também a resposta do Cattori, negando a existência de facilitadores nos contatos com o governo. A CPI insistiu. Afinal, há fotos públicas de uma reunião realizada em abril na qual estavam o Cattori, o Barros e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O senhor marcou com o ministro lhe convidou, ou quem marcou para o senhor ir lá? O deputado Ricardo Barros. Então foi o deputado Ricardo Barros que lhe levou lá. O senhor disse, não fui levado, bom, então se foi ele que marcou, foi ele que lhe levou. É o facilitador político. Eu perguntei, existem outros facilitadores? Você ouviu aí o presidente da CPI, senador Omar Aziz, citando a reunião. Ouviu o Cattori citando o Barros e o Renan colocando o líder do governo como facilitador político. O empresário, sócio da intermediária para a venda da Convidécia, obviamente admite a existência da reunião, uma reunião registrada, mas diz que ela serviu para tratar de outros assuntos, não da venda de vacina para o governo. O Renan diz já ter provas indiscutíveis, nas palavras dele, de que o governo dificultou a compra de vacinas em 2020, quando recebeu várias ofertas que acabaram ignoradas, e priorizou os negócios que tinham intermediários de empresas privadas brasileiras, levando assim a suspeitas de que essas transações tivessem objetivos escusos, possíveis superfaturamentos, possíveis propinas. Tais hipóteses apareceram no caso da vacina Convidécia, apareceram no caso da Covaxin e apareceram também no caso da Davat, uma empresa intermediária cujo representante, o PM Luiz Paulo Dominguete, disse ter ouvido um pedido de propina de $1 por dose numa negociação paralela de venda da vacina AstraZeneca para o governo. Lembrando que todas essas negociações suspeitas ocorreram já em 2021, quando o Brasil já tinha começado a vacinar com a Coronavac e com a vacina da AstraZeneca, já tinha fechado o acordo tardio com a Pfizer,
mas ainda não tinha engrenado a campanha nacional de imunização. Não estava vacinando de forma massiva porque faltavam doses. Um problema que é rotineiro, aliás, nessa pandemia de Covid-19. E lembrando também que essas negociações não acabaram em compra efetiva de doses. Apesar disso, a CPI acredita que é possível identificar crimes aí. Esse é o raciocínio que os senadores tentam fechar com os depoimentos finais da comissão. Um raciocínio que o relator Renan Calheiros expôs nessa terça-feira, durante o depoimento do empresário Emanuel Cattori, sócio da Belker, fazendo ironia com o fato do Ricardo Barros, líder do governo, estar só de camiseta, sem terno, na reunião da empresa intermediária com o ministro Marcelo Queiroga. Essa fotografia é uma fotografia corpo inteiro, né, do estilo, do modus operandi do governo, que enquanto recusava os contatos com a Pfizer, com o Butantan, com a OMS, preferia priorizar a Belcher, a Davati, o Dominguete, o Ricardo Barros. Por isso que nós chegamos a essa situação no Brasil. Enquanto os brasileiros A CPI da Covid começou no final de abril de 2021. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não queria abri-la, mas o Supremo Tribunal Federal determinou que ela deveria sim ser instalada porque tinha os requisitos mínimos legais. A CPI logo mobilizou a atenção diante da tragédia brasileira na pandemia, com o país à beira de 500 mil de mortos por Covid, marca que agora está na casa dos 575 mil óbitos. Também foi uma resposta firme ao negacionismo do presidente Jair Bolsonaro, que contrariou todas as evidências científicas para manter seu foco central, que era minimizar o impacto econômico da pandemia, um impacto que tem influência na sua popularidade como presidente e que pode minar seu projeto de reeleição em 2022. Nessa frente, a CPI diz estar convencida de que o governo apostou na chamada imunidade de rebanho, que é fazer as pessoas pegarem o vírus o mais rápido possível para que todos criem anticorpos e a economia possa voltar ao normal o quanto antes. Bolsonaro buscou em remédios ineficazes, como a cloroquina, uma forma de tentar dar confiança para que os brasileiros não se isolassem, não aderissem às quarentenas. A estratégia tem vários problemas. O mais grave deles é que ela mata muita gente, como os números do Brasil comprovam. Brasil que até teve quarentenas, mas nunca de uma forma coordenada. E sempre com vários buracos, várias exceções de atividades que se mantinham em funcionamento. A CPI já fala em pedir o indiciamento de Bolsonaro por curandeirismo pela sua defesa de um tratamento precoce que não existe. A comissão tenta também fechar os pontos sobre o alinhamento entre o governo federal e as empresas que fabricam esses medicamentos ineficazes contra a Covid. Farmacêuticas que tiveram altos lucros na pandemia. Ou seja, a CPI busca saber como interesses privados entraram no cálculo do governo ao propagandear medicamentos que não funcionam. Uma figura central nessa atuação do governo é o ex-ministro Eduardo Pazuello, antecessor de Marcelo Queiroga. Pazuello, que ficou 10 meses no cargo, no pior momento da pandemia no Brasil, e deixou o ministério em março de 2021, no meio de todas essas negociações suspeitas de vacina. Pazuello, que está também no centro das suspeitas em torno da conduta do governo em Manaus, capital do Amazonas, onde no início do ano moradores morreram de falta de oxigênio enquanto o governo propagandeava o kit Covid, o coquetel ineficaz contra a doença. Pazuello, que é general da Ativa, que ligou diretamente às Forças Armadas à gestão desastrosa da pandemia no Brasil. Os militares, aliás, aparecem em meio a suspeitas de compras de vacinas. Militares que estavam em cargos-chave do Ministério da Saúde quando essas negociações ocorriam. Militares que entraram na mira da CPI, causando até reação das Forças Armadas. Forças Armadas que acusaram os senadores de estarem atacando a instituição por causa das investigações. Teve até ameaça aos senadores, que falaram em tentativa de intimidação desses militares. Essas reações contra as investigações de militares pela CPI foram encabeçadas pelo general da reserva Walter Braga Neto, ministro da Defesa. Braga Neto, que antes era ministro da Casa Civil, que é o órgão responsável por gerenciar a administração federal como um todo. O general da reserva, aliás, chegou a prometer 2 vezes fazer um comitê de coordenação de combate à pandemia, mas nada avançou. Seria um bom nome para ser ouvido na CPI, certo? Mas os senadores não vão ouvi-lo.
A cúpula da CPI também desistiu da acariação entre o ministro do Trabalho, o Onyx Lorenzoni, bolsonarista raiz, e o deputado federal Luiz Miranda, que denunciou o caso Covaxin. Eles dão versões diferentes sobre as notas fiscais emitidas quando o governo fechou o contrato para a compra da vacina indiana, contrato que depois veio a ser cancelado. A justificativa dos senadores da CPI para não fazer essa acariação foi de que esse encontro seria pouco produtivo. A CPI também desistiu de ouvir de novo o Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara. O Barros falou à comissão agora em agosto e partiu para o ataque. Numa sessão marcada por bate-bocas entre os parlamentares, ele deixou a cúpula da CPI irritada ao dizer que a investigação parlamentar estava afastando do Brasil os interessados em vender vacinas. Ele disse que as farmacêuticas estavam com medo de serem investigadas. O depoimento foi suspenso 2 vezes e depois cancelado. A CPI pensou em reconvocar o Barros, mas depois desistiu. Na reta final, os depoimentos previstos não incluem nenhum político. Há lobistas, representantes de hospitais federais no Rio, ao Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde na gestão Pazuello, a audiência com familiares das vítimas infectados pela Covid. Mas a ideia, por hora, é não ouvir mais políticos de peso a respeito das suspeitas de corrupção que envolvem a tentativa de compra de vacinas no Brasil. A CPI vai formalmente até novembro, mas Renan Calheiros, o relator, quer entregar o seu relatório final ainda na segunda quinzena de setembro, ou seja, vai adiantar o fim dos trabalhos. E essa baixada de temperatura na comissão, essa retirada de foco em depoimento de políticos ligados a Bolsonaro e seu governo, ocorre ao mesmo tempo em que Ciro Nogueira atua nos bastidores para puxar o freio de mão da CPI. Nogueira era integrante da comissão, mas aí foi chamado por Bolsonaro para virar ministro da Casa Civil do governo, cargo que ele assumiu no início de agosto. Nogueira, que agora ocupa um dos principais cargos da administração federal, é do mesmo centrão do Ricardo Barros e está tentando dar uma arrumada na articulação política do Palácio do Planalto, num momento em que o Bolsonaro bate recorde de impopularidade, em que a inflação vai lá para o alto e um momento em que o desemprego não cede. Momento em que o Bolsonaro joga todas as fichas em suas ameaças antidemocráticas e acusações sem provas contra as urnas eletrônicas. Em que o presidente pede cassação de ministros do Supremo e faz convocações para uma manifestação golpista em 7 de setembro. É nesse momento que a CPI está sendo eclipsada por toda a crise institucional nacional. O relatório final de uma CPI traz pedidos de indiciamento. Isso quer dizer que os senadores vão sugerir às autoridades que pessoas sejam indiciadas, que é uma fase quando as investigações já chegaram a conclusões. Para virar processo, por curandeirismo, por prevaricação, por eventuais outros crimes, tudo tem que passar pelo Ministério Público. No caso de Bolsonaro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem que agir. Mas Aras tem atuado muito alinhado ao presidente, então é improvável que saia algo dali. O relatório da CPI também pode acusar Bolsonaro de crime de responsabilidade para um eventual impeachment. Para isso andar, tudo depende do Arthur Lira, presidente da Câmara e líder do Centrão. Mesmo Centrão de Ciro Nogueira, mesmo Centrão de Ricardo Barros. Os 3 são filiados ao Progressistas, o PP, maior partido do Centrão. É algo também muito improvável que o impeachment avance. Agora, é esperar o restante dos depoimentos e o tamanho do barulho que o relatório final da CPI pode causar. Algo que, se não render punições jurídicas com processos criminais ou político-jurídicas com processos de impeachment, pode ao menos consolidar e sistematizar todas as ações e omissões do governo federal durante o maior desafio sanitário mundial do século. O repórter especial João Paulo Charlot comenta agora a situação dos refugiados no Afeganistão, após a retomada de poder pelo Talibã. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Mais de 5 milhões de afegãos tiveram de fugir de suas casas por causa da guerra. Esse número, que veio se formando ao longo das últimas décadas, deu um grande salto agora, neste ano de 2021, à medida que o Talibã construía sua volta ao poder com a saída da ocupação dos Estados Unidos, que ficou no país por 2 décadas em sua chamada Guerra ao Terror. Para você ter uma ideia, 5 milhões de pessoas é mais do que a população de algumas capitais brasileiras como Brasília, Salvador, Fortaleza ou Belo Horizonte. É como se todas as pessoas de uma capital como essa
tivessem ido embora. É muita gente. A ONU diz que 500 mil pessoas foram expulsas de casa no Afeganistão só nos primeiros meses deste ano de 2021. De cada 10 pessoas que fogem da guerra abandonando a própria casa, 8 são mulheres e crianças. E para onde elas vão? A maioria deixa tudo para trás e busca proteção primeiro na casa de parentes dentro do próprio Afeganistão. As famílias se viram para receber os que chegam de fora e dividem o pouco que têm num contexto que já é de muita escassez. Uma outra parte, estimada pelas Nações Unidas em mais de 2,5 milhões de pessoas, cruza as fronteiras. Geralmente dá tudo o que tem para grupos armados que transportam essas pessoas para o oeste do Afeganistão até a fronteira com o Irã. De lá, cruzam uma distância que é equivalente a de uma viagem entre Curitiba e Salvador, no Brasil, para entrar no território da Turquia. A ideia é pular da Turquia para a Europa através da Grécia ou dos países do leste europeu. Os gregos construíram uma cerca sólida de 40 quilômetros na fronteira da Turquia e dizem que não querem essas pessoas por lá. A presidência rotativa da União Europeia, que está nas mãos da Eslovênia, também avisou que não pretende abrir um corredor humanitário para evacuar civis do Afeganistão. A Alemanha tem eleições parlamentares nacionais em 2021. A França tem eleições presidenciais em 2022. O tema da imigração é central na agenda política. Mas tem uma informação importante em toda essa discussão. A questão sempre acaba aparecendo como uma crise migratória na Europa. A verdade é que apenas um número residual de afegãos chega aos países europeus. A ONU diz que 86% dos refugiados do mundo acabam mesmo sendo abrigados por países vizinhos, que são normalmente países quase tão pobres quanto o país de origem desses refugiados. No Japão, acaba de começar as Paralimpíadas. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema aqui no Nexo. Marcelo, qual é o histórico do Brasil nessa competição? A gente pode considerar o Brasil uma potência paralímpica. E isso é uma coisa que se construiu principalmente nas edições mais recentes, já no século XXI. Então, na primeira edição das Paralimpíadas, que foi em 1960, o Brasil não participou. O Brasil só foi participar pela primeira vez em 1972, em Heidelberg, na Alemanha Ocidental, mas não conseguiu medalhar. Inclusive, nas primeiras participações brasileiras, a gente teve poucas medalhas, mas aos poucos o desempenho foi melhorando, principalmente a partir de 1984. Em 2004, em Atenas, foi a primeira vez que o Brasil ficou entre os 20 melhores países no quadro de medalhas. E aí nas 3 edições seguintes, 2008, 2012 e 2016, o Brasil conseguiu ficar entre os 10 melhores. O recorde de medalhas de ouro veio em Londres, em 2012, com 21. Mas no Rio, em 2016, o total de medalhas que atletas brasileiros conseguiram, e aí tanto faz ser de ouro, prata ou bronze, foi disparado o maior em todas as edições. Foram 72 medalhas ao todo no Rio, batendo com alguma folga o recorde de 2008, que tinha sido de 47. E Marcelo, quais são os objetivos brasileiros para a edição de Tóquio? O Comitê Paralímpico Brasileiro tem no seu planejamento estratégico que a meta agora para a edição de Tóquio é chegar de novo entre as 10 melhores campanhas no quadro geral de medalhas, que nem aconteceu nas últimas 3 edições. Dá para a gente dizer que isso consolidaria ainda mais essa posição do Brasil como uma potência paralímpica. E, além desse objetivo, tem uma outra meta um pouco mais implícita, que é chegar à 100ª medalha de ouro do Brasil em Paralimpíadas. Se a gente somar todas as vezes que o Brasil ficou no topo do pódio até agora, foram 87 vezes que um brasileiro ou uma brasileira ganhou o ouro. Então precisam ser 13 medalhas de ouro em Tóquio para atingir essa marca centenária. Esse texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. No site, você também acha um gráfico com um histórico das medalhas que o Brasil já recebeu em Paralimpíadas. Da reta final da CPI da Covid, passando pelos refugiados do Afeganistão e fechando com o início da Paralimpíada, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de João Paulo Charlot e Marcelo Rubissec, edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!